A exploração dos oceanos foi limitada pela própria natureza durante muito tempo. Afinal, a pressão aumenta conforme descemos, a luz desaparece, o GPS deixa de funcionar e as ondas dificultam a comunicação. E, em grandes profundidades, até mesmo uma simples missão de inspeção pode se tornar extremamente complexa. Por isso, o futuro da exploração marítima talvez não dependa apenas de navios maiores. Ele pode depender de máquinas menores, mais inteligentes, mais autônomas e capazes de permanecer no oceano durante longos períodos. Robôs que não precisam de uma tripulação, sistemas que podem retornar sozinhos para recarregar, sensores capazes de detectar mudanças invisíveis para nós, e máquinas inspiradas nos próprios animais que passaram milhões de anos aperfeiçoando a arte de viver na água. Hoje, vamos conhecer 10 tecnologias que estão levando a engenharia para alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Aqui é o Ori falando, e sejam todos muito bem-vindos ao Invenções e Inovações. Pensa só comigo se você estivesse em um navio agora. O mar está agitado, o vento sopra forte e, do nada, alguém cai na água. O tempo passa, a pessoa fica cada vez mais difícil de localizar. E em um oceano enorme, encontrar um ser humano pode ser como procurar uma agulha em um estádio inteiro. Mas agora, a inteligência artificial está começando a assumir uma função que pode literalmente salvar vidas. O Zoe utiliza sistemas de visão computacional para detectar automaticamente quando uma pessoa cai de uma embarcação. A tecnologia foi desenvolvida para identificar o evento rapidamente e ajudar a iniciar uma resposta de emergência. Isso é especialmente importante porque, em situações de homem ao mar, cada segundo pode fazer uma diferença enorme. O sistema recebeu certificação oficial para sua aplicação marítima em 2026, esse ano mesmo. E a tecnologia em si não precisa encontrar uma pessoa no meio de milhares de quilômetros de oceano. Ela tem que fazer algo muito mais importante: perceber o momento em que algo acontece. Um ser humano cai. A IA identifica, e o sistema pode alertar imediatamente a tripulação. E essa diferença é fundamental, porque em uma emergência no mar, o problema muitas vezes não é apenas encontrar a pessoa, é perceber que ela desapareceu. Se ninguém viu a queda, o navio pode continuar navegando. E a cada minuto que passa, a distância aumenta e a pessoa vai ficando lá para trás. Então a tecnologia tenta reduzir justamente esse intervalo crítico, o momento entre o acidente e a reação. É um exemplo de como a IA pode atuar de maneira quase invisível. Ela não tem que dirigir o navio, ela não tem que controlar um robô, tem apenas que observar e reconhecer algo que poderia passar despercebido. Mas agora, claro, vamos sair do convés, porque o oceano guarda perigos ainda maiores. E algumas das máquinas mais interessantes desta lista estão começando a explorar justamente o que existe abaixo da superfície. Imagine observar um golfinho nadando perto da superfície. Ele mergulha, volta, muda de direção e continua o seu caminho. Agora, imagine que esse golfinho não seja um animal. É um robô. Mas não um robô criado apenas para imitar a natureza. Ele tem uma missão: encontrar petróleo espalhado sobre a superfície do oceano. E melhor, ajudar a removê-lo. O Electronic Dolphin é um robô inspirado na anatomia de um golfinho. A proposta é utilizar o movimento de natação para navegar pela superfície da água e ajudar na remoção de petróleo em áreas afetadas por derramamentos. O protótipo atual é controlado remotamente, enquanto a equipe trabalha com a possibilidade de uma versão completamente autônoma. O sistema em si também utiliza materiais desenvolvidos para absorver óleo da superfície. Olha só que legal. O grande desafio de um derramamento de petróleo é que ele pode se espalhar rapidamente, a gente sabe disso. E quanto maior a área contaminada, mais difícil se torna a limpeza. E quanto mais tempo passa, maior pode ser o impacto ambiental. Por isso, a ideia de utilizar pequenos robôs para trabalhar diretamente na superfície é tão interessante.
Em vez de depender apenas de grandes embarcações, poderíamos imaginar uma espécie de equipe de robôs. Máquinas menores, mais ágeis, capazes de aproximar de áreas específicas e, no futuro, potencialmente capazes de operar de forma autônoma. O formato de golfinho não é apenas uma escolha estética. Ele foi inspirado em um animal extremamente eficiente na água. E o objetivo é aproveitar princípios da natureza para criar uma máquina capaz de se movimentar de maneira eficiente. É uma tendência que veremos várias vezes nesse episódio. Afinal, quando os engenheiros olham para o oceano, eles encontram algo muito interessante. A própria natureza já resolveu muitos dos problemas que estamos tentando solucionar. Mas e se pudéssemos ir além disso? E se, em vez de apenas imitar um animal, pudéssemos dar a um robô uma capacidade sensorial semelhante à de um peixe? Uma tecnologia recém-desenvolvida pode permitir que máquinas percebam o movimento da água ao redor delas. E isso pode mudar completamente a maneira como robôs submarinos navegam. Agora, vamos supor que você está num submarino. Você não consegue enxergar muito longe. A água está escura, existe uma correnteza e o veículo começa a ser empurrado para um lado. Como saber o que está acontecendo exatamente? Um peixe não precisa de GPS. Ele não tem nem que olhar para um mapa. O seu corpo sente o movimento da água. Agora, pesquisadores estão tentando dar aos robôs algo parecido com isso. Eles estão desenvolvendo uma estrutura robótica macia inspirada em nadadeiras de peixes e asas de aves. O sistema possui uma espécie de pele eletrônica, capaz de detectar pequenas mudanças provocadas pelas correntes da água. Isso pode permitir que veículos submarinos percebam o ambiente ao redor de maneira mais eficiente. Em vez de depender exclusivamente de câmeras, o próprio movimento da água pode se transformar em informação. E a grande vantagem dessa tecnologia é que ela não depende apenas da visão. Ela sente. Quando uma corrente muda, a água exerce uma força diferente. Quando um objeto passa perto, o fluxo pode se alterar. E quando o robô consegue perceber essas pequenas diferenças, o próprio ambiente em si passa a fornecer informações. Isso pode ajudar veículos submarinos a navegar, a manter a estabilidade e até mesmo a identificar obstáculos. Eu acho uma abordagem realmente interessante. Porque, no oceano, a visão nem sempre é confiável. A água pode estar turva, a luz pode desaparecer e uma câmera pode simplesmente não conseguir enxergar o que está acontecendo de verdade. Mas a água está sempre se movendo, e esse movimento pode carregar informações preciosas. É como se o oceano tivesse uma linguagem própria, e esses sensores estivessem começando a aprender a escutá-la, a traduzir ela. Mas agora, vamos levar essa ideia ainda mais longe. Porque sentir a água é uma coisa, manipular o ambiente é outra completamente diferente. E poucos animais são tão bons nisso quanto um dos seres mais inteligentes e misteriosos do oceano, o polvo. Agora, pensa num robô descendo até o fundo do oceano. Ele encontra uma estrutura delicada, talvez um organismo marinho, talvez um objeto arqueológico, ou até mesmo uma peça de um equipamento submarino. Um braço robótico convencional se aproxima, mas existe um problema. Ele é rígido, pesado e precisa calcular exatamente onde tocar. Um pequeno erro e aquilo que deveria ser preservado pode ser destruído. Agora imagine substituir esse braço por algo completamente diferente. Um tentáculo, flexível, macios, capaz de se enrolar ao redor de um objeto e, principalmente, capaz de tocá-lo sem exercer uma força excessiva. Essa é a inspiração por trás de uma nova geração de robôs submarinos. Em vez de usar articulações rígidas, o sistema utiliza materiais flexíveis capazes de se deformar. A estrutura pode envolver objetos de diferentes formatos, e sensores integrados podem ajudar o robô a identificar quando está tocando alguma coisa. A inspiração, como eu disse, vem diretamente dos tentáculos dos polvos.
Animais capazes de manipular objetos com uma precisão impressionante utilizando estruturas extremamente flexíveis. Essa tecnologia pode parecer até estranha, mas existe uma razão para os pesquisadores estarem olhando para os polvos. O animal não precisa conhecer exatamente a forma do objeto antes de tocá-lo. O seu tentáculo simplesmente se adapta. Ele envolve, explora, sente e ajusta o movimento. Para um robô submarino, essa capacidade pode ser muito valiosa. Imagina só uma máquina explorando um naufrágio. Ela encontra uma peça que nunca viu antes. Um braço rígido precisaria de informações precisas, mas um tentáculo flexível poderia simplesmente se adaptar ao formato. Isso pode ser útil para recuperação de objetos, inspeção de estruturas, manutenção submarina e até mesmo pesquisas científicas. Mas claro, existe outro detalhe. Um braço desse tipo também pode reduzir o risco de danificar aquilo que está sendo manipulado. E isso é particularmente importante quando falamos de arqueologia submarina, porque o fundo do oceano está cheio de histórias. Navios, objetos, estruturas e até vestígios de civilizações antigas. Talvez no futuro, robôs como esses sejam capazes de explorar esses lugares com uma delicadeza que nenhum equipamento tradicional consegue oferecer. Porém, existe um problema. Até o melhor braço robótico tem que estar conectado a alguma coisa. E quanto mais fundo descemos, mais difícil se torna controlar uma máquina. E é por isso que alguns pesquisadores estão tentando criar robôs que possam simplesmente ficar por lá, no fundo do oceano, durante meses, esperando, observando e trabalhando. Imagine instalar um robô no fundo do mar. Você não precisa trazê-lo de volta todos os dias. Não tem que enviar uma equipe para operá-lo constantemente. Ele só permanece lá, observando, inspecionando e, quando necessário, sai de sua estação. Realiza uma missão ali, outra aqui e depois retorna. É uma ideia que pode transformar completamente a manutenção das estruturas submarinas. Olha só, os robôs submarinos tradicionais precisam ser lançados da superfície, não é? Isso exige navios, cabos, tripulações e até operações bem complexas. Um robô residente funciona de maneira diferente. Ele permanece próximo à estrutura que precisa monitorar. Pode usar uma estação submarina para recarga e sair para realizar inspeções quando necessário. Isso pode reduzir drasticamente os custos de operações submarinas. Afinal, o oceano é gigantesco e manter estruturas no fundo dele é bem caro. Pensa só numa plataforma de petróleo, um cabo submarino, uma tubulação ou uma estrutura de energia eólica offshore. Tudo isso tem que ser monitorado. Mas enviar um navio inteiro sempre que existe uma suspeita de problema é uma operação complexa. Um robô residente pode mudar essa lógica. Em vez de esperar até que um problema aconteça, ele pode permanecer no local, monitorando, observando, comparando imagens, procurando sinais de desgaste, e quando algo parece errado, o sistema pode realizar uma inspeção mais detalhada. É como transformar o robô em um funcionário permanente do fundo do oceano. E existe algo ainda mais interessante nisso. Se esses robôs conseguirem trabalhar de forma autônoma, poderemos criar redes inteiras de máquinas monitorando o oceano. Mas claro, isso acaba tendo um custo e nos leva a outro problema. Como essas máquinas vão conversar? Porque, debaixo d'água, uma das tecnologias mais importantes do mundo moderno simplesmente não funciona da mesma forma: o GPS. Mas, antes da gente continuar para a próxima matéria, me fala uma coisa. Tá gostando das matérias até aqui? Tá curioso para ver mais vídeos nesse mesmo estilo? Então já aproveita para deixar um like para nos dar aquela força. E que força, viu? E claro, por que também não se inscrever para acompanhar os lançamentos? É completamente grátis, você ganha conteúdo novo toda semana e ainda me ajuda a manter o canal ativo. Então, já aproveita também para ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos.
Bora agora continuar para a próxima matéria. Agora, pensa só em tentar enviar uma mensagem para um robô que está a centenas de metros abaixo da superfície. Você não pode usar o Wi-Fi convencional. Não pode depender de redes móveis e os sinais de rádio enfrentam enormes limitações na água. Então, como transmitir informações? A resposta pode estar em uma tecnologia extremamente antiga: o som. Em vez de usar ondas de rádio, sistemas submarinos podem utilizar ondas acústicas. O som consegue viajar pela água por distâncias muito maiores do que sinais de rádio convencionais. O desafio é que a comunicação acústica é muito mais lenta. Existe interferência, reflexões, ruído e alterações provocadas pelo próprio oceano. Por isso, pesquisadores estão trabalhando em sistemas capazes de transmitir informações de maneira mais eficiente. A comunicação é um sistema nervoso de qualquer operação. Afinal, sem comunicação, cada robô está sozinho. Mas imagine dezenas de máquinas trabalhando juntas. Uma encontra alguma coisa, outra precisa receber a informação. Uma terceira pode ser enviada para investigar, e tudo isso, exige uma rede. E o oceano torna essa tarefa extremamente difícil. Por isso, a comunicação acústica é tão importante. Ela pode permitir que máquinas troquem informações mesmo em ambientes onde outros sistemas simplesmente não funcionam. E isso pode abrir caminho para algo muito maior: uma verdadeira internet submarina. Uma rede formada por sensores, robôs, submarinos e estações de monitoramento. Pensa só em sensores espalhados pelo oceano. Um detecta uma mudança de temperatura, outro identifica uma corrente diferente, outro percebe uma alteração química. E as informações em si são transmitidas. Um sistema central começa a construir uma espécie de mapa vivo do oceano. Seria como transformar o mar em um ambiente permanentemente monitorado. Mas claro, existe um desafio. Afinal, os oceanos são gigantescos. E nem tem como colocarmos um cabo em todos os lugares. Por isso, algumas máquinas precisam ser capazes de se mover sozinhas, sem navios, sem cabos, sem operadores. E é aqui que entram os veículos submarinos autônomos. Imagina só enviar um pequeno submarino para uma missão. Você define o destino, o robô mergulha, desaparece e passa horas ou até dias explorando. Ele coleta dados, mapeia o fundo, registra imagens e depois retorna sozinho. Essa é a promessa dos veículos submarinos autônomos, e a tecnologia está avançando rapidamente. E olha só o que torna essa tecnologia tão especial. Um AUV não precisa ser controlado continuamente por um operador. Ele recebe uma missão, planeja sua rota, navega, coleta informações e retorna. Alguns modelos utilizam sensores avançados para mapear o ambiente. Outros são projetados para permanecer submersos durante longos períodos. Isso permite realizar missões que seriam muito difíceis ou até bem caras para seres humanos. Um AUV representa uma mudança importante, porque ele não tem apenas que executar comandos. Ele precisa tomar decisões. Se uma corrente o empurrar, precisa corrigir a rota. Se encontrar um obstáculo, precisa desviar. Se perder comunicação, tem que continuar a missão. É uma máquina que precisa pensar em termos de navegação. E quanto mais inteligentes esses sistemas ficam, mais complexas podem ser suas missões. Eles podem explorar áreas desconhecidas, mapear regiões profundas, investigar naufrágios, estudar animais e monitorar mudanças ambientais. Mas claro, acaba existindo um limite por ali. Afinal, a maioria desses veículos continua dependendo de baterias. Isso significa que, em algum momento, eles precisam voltar. Agora, imagine eliminar esse problema. Imagine um robô que pudesse permanecer no oceano praticamente sem tempo definido, que encontrasse energia sozinho, que escolhesse quando trabalhar.
e que retornasse à sua estação apenas quando necessário. Isso nos leva ao próximo nível, ou no caso, à próxima matéria. Seguindo então a ideia do que eu acabei de explicar na matéria anterior, pensa só colocar aquele robô no oceano e ele desaparecer no horizonte. E depois de algumas horas, ninguém tem que ir buscá-lo. Depois de alguns dias, ele ainda está trabalhando. E depois de algumas semanas, ainda está por lá. Agora, imagine que ele possa produzir parte da própria energia utilizando aquilo que está ao seu redor. No caso, a luz do sol, o movimento das ondas ou até mesmo diferenças de temperatura. Essa ideia está transformando os veículos autônomos em algo muito mais interessante. Máquinas que não precisam apenas explorar o oceano, elas podem viver nele. O Wave Glider utiliza um sistema dividido em duas partes. Na superfície, uma plataforma equipada com sensores que aproveita a energia solar. Abaixo dela, uma estrutura submersa utiliza o movimento das ondas para gerar propulsão. O resultado é um veículo capaz de permanecer no oceano por longos períodos, realizando missões de monitoramento sem depender de combustível convencional da mesma forma que uma embarcação tradicional. Eu sei, a ideia parece até simples. O oceano possui ondas, as ondas possuem energia, então, por que não usá-las? O Wave Glider aproveita justamente esse princípio. A parte inferior do sistema se movimenta com as ondas, e esse movimento é transformado em propulsão, como eu disse. Enquanto isso, a plataforma na superfície pode usar energia solar para alimentar os seus sistemas eletrônicos. Isso significa que o veículo pode passar longos períodos no oceano. E é por isso que essa característica é tão importante. Porque existem missões que não duram horas, duram semanas, meses ou até mais que isso. Monitorar correntes, estudar o clima, observar mudanças ambientais, acompanhar a vida marinha e até mesmo realizar missões de segurança marítima. Imagina espalhar dezenas dessas máquinas pelo oceano, cada uma coletando informações, trabalhando simultaneamente. De repente, o oceano começa a deixar de ser um lugar desconhecido. Ele se transforma em uma enorme rede de dados. E talvez esse seja um dos maiores avanços da exploração marítima. Porque, durante muito tempo, precisávamos levar os seres humanos até o oceano. Agora, estamos criando máquinas que podem permanecer lá. Porém, dentre tudo isso, existe uma região que continua sendo muito difícil de explorar. O fundo, mas eu falo do fundo mesmo. Quanto mais descemos, maior fica a pressão. E em determinadas profundidades, qualquer erro pode destruir um equipamento inteiro. Por isso, os robôs que conseguem chegar lá precisam ser verdadeiramente extraordinários. Já pensou estar a milhares de metros abaixo da superfície? Não existe luz, a temperatura é extremamente baixa, a pressão é gigantesca e ao redor existe apenas água. Para um ser humano, esse ambiente é praticamente impossível, mas para uma máquina especialmente projetada, pode ser um dos lugares mais interessantes do planeta. É nesse ambiente que os veículos operados remotamente e os sistemas autônomos de águas profundas entram em ação. Os veículos submarinos de grandes profundidades são projetados para resistir a pressões extremas. Alguns são controlados por operadores na superfície. Outros podem executar missões parcialmente ou totalmente autônomas. Eles podem transportar câmeras, sonar, braços robóticos, sensores e equipamentos científicos. Isso permite explorar ambientes que seriam inacessíveis para seres humanos. E bom, existe algo fascinante sobre explorar o fundo do oceano. Porque estamos falando de um ambiente que, em muitos aspectos, é tão desconhecido quanto o próprio espaço. A diferença é que, em vez de olhar para cima, precisamos olhar para baixo. E cada metro de profundidade aumenta a pressão.
Por isso, esses robôs são verdadeiras máquinas de sobrevivência. Seus componentes precisam ser protegidos, seus sensores precisam funcionar no escuro e os seus sistemas de comunicação precisam operar em um ambiente extremamente hostil. Mas quando conseguem chegar, eles revelam um mundo completamente diferente. Um mundo com montanhas submarinas, vulcões, naufrágios, ecossistemas inteiros e espécies que nunca havíamos visto. É justamente por isso que os robôs estão se tornando tão importantes para a ciência. Eles conseguem ir onde nós não conseguimos. Mas existe uma nova fronteira. Afinal, até agora, todos esses veículos possuem uma limitação. Eles foram feitos para permanecer na água. Mas, e se fosse possível criar uma máquina capaz de fazer algo completamente diferente? Uma máquina capaz de sair do oceano, subir, voar e depois voltar para a água. Bom, esse conceito parecia impossível, até que pesquisadores começaram a combinar dois dos sistemas de locomoção mais eficientes encontrados na natureza: as asas de um pássaro e as nadadeiras de um peixe. E foi assim que surgiu a nossa última invenção de hoje. Imagina só observar um pequeno robô na superfície do oceano. Ele está nadando e você pensa que é apenas mais um veículo submarino. Tudo bem. Mas aí ele mergulha, desaparece, explora o ambiente abaixo da superfície. E do nada, volta. Sai da água, abre as suas asas e começa a voar. Não é um submarino, não é um drone, não é um pássaro e nem um Superman. Enfim, é uma máquina que combina os três mundos. E é exatamente por isso que ela merece encerrar o nosso episódio de hoje. A proposta daqui é combinar princípios da robótica aérea e submarino em uma coisa só. O grande desafio é que voar e nadar exigem características completamente diferentes. No ar, o robô precisa ser leve. Na água, tem que gerar força suficiente para se movimentar. A solução foi desenvolver uma estrutura capaz de desempenhar os dois papéis. Mas como que isso é possível? Bom, a natureza encontrou uma solução para um dos maiores problemas da sobrevivência durante milhões de anos: se mover. Afinal, peixes aprenderam a nadar e aves aprenderam a voar. E alguns animais desenvolveram a capacidade de utilizar mais de um ambiente. E agora, a engenharia está tentando fazer a mesma coisa. O robô desenvolvido por pesquisadores do MIT e da EPFL representa uma ideia extremamente ousada: criar uma máquina capaz de transitar entre dois mundos, a água e o ar. Na água, suas estruturas funcionam como nadadeiras. O robô consegue se movimentar, mergulhar e explorar. Mas quando precisa retornar, ele volta à superfície. E então acontece a parte mais impressionante. Suas asas entram em ação. O robô deixa a água e começa a voar. É uma transformação completa. E essa capacidade pode mudar completamente a forma como pensamos em veículos autônomos. Imagina uma máquina enviada para monitorar uma região costeira. Ela pode navegar pela superfície, mergulhar para coletar dados, retornar e depois voar para outra área. Tudo sem precisar de um navio, sem precisar ser recolhida, sem depender de uma pista. Ela simplesmente escolhe um ambiente mais adequado para cada parte da missão. E essa é a verdadeira genialidade da tecnologia. Não se trata apenas de criar um robô que nada, nem apenas um robô que voa. O objetivo é criar uma máquina capaz de decidir qual ambiente utilizar. Se precisa atravessar uma grande distância rapidamente, ela voa. Se precisa observar a superfície, ela nada. E se precisa investigar algo abaixo d'água, bom, ela mergulha. É quase como se estivéssemos criando uma nova categoria de veículo. Uma máquina praticamente sem fronteiras. E é isso aí. Talvez seja exatamente isso que o futuro da exploração oceânica esteja se tornando: uma combinação de tecnologias. No começo do episódio de hoje, vimos sistemas capazes de detectar uma pessoa caindo no mar.
E depois, agora há pouco, conhecemos até mesmo uma máquina que desafia a própria divisão entre ambientes. E tudo isso nos mostra uma coisa: o futuro da exploração dos oceanos não será baseado em uma única máquina. Será baseado em uma nova geração de sistemas capazes de trabalhar juntos. E pensando bem nisso, existe algo bem interessante no tema. Afinal, quanto mais avançamos, mais percebemos que ainda conhecemos muito pouco sobre o planeta que chamamos de lar. A maior parte da superfície da Terra está coberta por água. E ainda assim, existem lugares no oceano que permanecem completamente desconhecidos. Talvez essas máquinas sejam justamente o caminho para mudar tudo isso. Não substituindo os seres humanos, mas permitindo que nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa curiosidade cheguem muito mais longe. Afinal de contas, o oceano ainda guarda segredos. E agora, estamos finalmente construindo as máquinas capazes de procurá-los. Talvez a próxima grande descoberta da humanidade não esteja no espaço. Talvez esteja esperando as profundezas do nosso próprio planeta. A gente se vê em outro episódio. Até em breve e um forte abraço!